Falar pessoal daqui novamente, comentar aqui um pouquinho sobre Pedro, né? Notícia dessas primeiras horas da manhã, primeiras horas da manhã não, né? Agora de manhã, depois do amanhecer aqui no Brasil, de que o Pedro vai se juntar à Roma, de fato, está confirmado depois que acabar o contrato dele com o Chelsea, né? Que foi estendido aí por esse período de reta final de temporada. E é isso, né? Vai deixar a Premier League, né? Essa passagem aí, eu até tinha imaginado que era curta, né? Mas na verdade foram 5 anos, então é um bom tempo jogando na Premier League. É de um jogador que faz parte de um grupo de jogadores que pra mim vai ficar pra sempre gravado na minha memória, porque fazem parte do maior time que eu vi jogar, né? Do melhor time que eu vi jogar, que foi o Barcelona do Guardiola, né? Então, jogadores como ele, Davi Villa, Xavi, Iniesta, o Messi é mais geral, assim, né? O Fábregas, até num período um pouquinho depois do auge, digamos assim, que esse time atingiu, mas também chegou a jogar com o Guardiola e um pouquinho depois, assim, ainda com os resquícios do Barcelona do Guardiola. Enfim, fazem parte desse grupo de jogadores que vai ficar guardado, assim, tem uma relação muito afetiva muito legal. Para quem gosta de futebol, principalmente, para quem acompanha desde pequeno, vai se identificar. Pelo menos comigo, com o Pedro, é assim. E no Chelsea, assim, quando ele chega, obviamente não se esperava de que ele fosse ser um jogador para elevar o patamar da equipe, mas é óbvio, assim, é um jogador de um, assim, o Pedro ele chegou a ter vários bons momentos de realmente protagonismo na Premier League. No Chelsea também, no Barcelona principalmente. Né? O Pedro foi decisivo em final de Champions, o Pedro foi decisivo em vários outros momentos em grandes jogos, jogos importantes no Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, vases decisivas de Champions League, né? A maioria das vezes aberto pelo lado direito, né? O Davi Villa partindo da esquerda, o Messi jogando ali como um falso 9, e sempre sendo esse jogador, esse ponta, que pode atacar a linha de fundo, ataca por dentro, e talvez principalmente se projetar no espaço para receber essa bola em velocidade. E ele é um jogador também que tem capacidade pro drible curto, né, para algumas fintas. Ele tem uns lances uns bons lances de, bons passes em profundidade, que, de fato, em diversos momentos chamaram a atenção. Né? Então ele conseguia ter ali reunir alguns recursos, alguns atributos que, faziam dele um jogador muito importante para o time do Guardiola, não só da questão tática, né? O famoso jogador tático, que geralmente o pessoal fala isso para reduzir um jogador que não tem talento a uma mera peça que funciona dentro de um esquema. O Pedro não era necessariamente só isso, não. O Pedro tinha talento com a bola no pé. Né? Por mais que não fosse talvez um jogador de um nível internacional, se a gente pensa para decidir um jogo sozinho, talvez em momentos mais complicados, em jogos com um coletivo não tão que potencializasse, claro, as individualidades, como era o Barcelona do Guardiola, mas um jogador que, também tendo talento próprio, conseguiu ser muito útil em uma das melhores equipes do mundo, né? E mesmo a passagem dele no Chelsea, de fato, os números não são nada que chamem muita atenção, né? Mas ele foi importante em vários momentos, né? Desde que ele chegou no Chelsea foram altos e baixos, né? Talvez até mais baixos, não necessariamente baixos no sentido de ruim, mas abaixo do que o Chelsea pode oferecer com o nível de projeção, tamanho do clube, capacidade de investimento. Mas, por exemplo, em 16-17, no Chelsea do Conte, o Pedro foi uma peça essencial. Ele foi titular, né, naquele time, naquele 3-4-3 aberto pelo lado direito. Né? Se você tinha o Hazard em diversos momentos, né, praticamente funcionando como armador, partindo da esquerda para dentro, também como definidor, né? O lado direito com o Moses e o Pedro era muito do lado da velocidade, do fôlego, da capacidade de ir à frente, né? E não só isso. Repito aqui, o Pedro em diversos momentos também funcionava como um cara para as tabelas, para receber essa bola vindo de trás, né? O Chelsea tinha muito isso, né? Da recuperação do Kanté ou do Matip por dentro e esses passes verticais, ou pro pivô do Diego Costa, ou pra bola chegar no Hazard. Em diversos momentos essa bola chegava no Pedro também. Em diversos momentos ele conseguia, a partir disso, essa bola recebida mais à frente, criar alguma situação com uma troca de passes, com um passe enfiado, bem feito. Não era exatamente um jogador ruim, não. Ele foi importante, bem importante na campanha do título do Chelsea. Foi o titular da equipe, na frente do Willian, inclusive, né? E, com o passar do tempo, até na temporada passada ele chegou a ser bem importante também em vários momentos, né? Principalmente no momento em que o Chelsea, aquele estilo do Maurício Sarri, começou a saturar um pouco, e o time passou a ter que viver um pouco mais de passes longos, principalmente do Davi Luiz. E se a gente pensa, e claro, né, do Hazard decidindo o jogo a roda, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, em projeção em velocidade, de um passe longo vindo da defesa, o principal jogador para receber essa bola à frente é o Pedro, né? Atacar o espaço, conseguir na corrida ganhar do marcador. Enfim, ele foi muito importante também nos períodos mais complicados do Chelsea, né? Talvez, pudesse ter oferecido mais, tivesse jogado num time mais coeso. Afinal de contas, ele passou por 4 treinadores no Chelsea, né? Mourinho, o Jupp Heynckes,
o Conte, o Maurício Sarri e o Lampard, né? Cinco treinadores, isso é muita coisa, né? Então, de fato, o time como um todo do Chelsea não viveu um período de vacas gordas, digamos assim, nos últimos 5 anos. Apesar de ter conseguido 3 títulos, né, de relevância, né, desde quando o espanhol chegou. Mas assim, não foi uma passagem de todo ruim, não. Ele foi importante em vários momentos. Acho que o torcedor do Chelsea vai lembrar com carinho da passagem do Pedro, né? Não como um jogador que destruiu, que chamou muita atenção, mas um jogador que, enquanto esteve servindo ao clube, se dedicou imensamente a todos os jogos. Também na questão defensiva, né? De incomodar a posse de bola, acompanhar diversos momentos o lateral ou ponta que corre pelo lado esquerdo, né? O Pedro geralmente jogava pelo lado direito, praticamente sempre pelo lado direito. Enfim, um jogador que em todo momento se dedicou, em todo momento mostrou muita disposição, principalmente se se fala em momento defensivo, por mais que em diversos momentos ofensivamente não tenha sido um jogador importante como esperado. Mas também foi importante em diversos momentos, né? Então acho que foi uma passagem que, como um todo, o torcedor do Chelsea não vai ter visto com maus olhos não, tá? Mas enfim, sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários. É isso, espero que tenham gostado.